Neste vídeo analisaremos a casa mais decorada de todo o santuário, a clínica de visão responsável por reverter o quadro de cegueira de Shiryu, também conhecida como a Casa de Câncer. Além disso, comentaremos sobre o cosplay de sorvete que Yoga fez na Casa de Libra, em mais um vídeo da nossa série Evolução de Poder. E agora chega de sentimentalismo! Você pode achar essa análise tranquilamente sem ter visto as anteriores, mas se for novo no canal, a playlist completa, onde analisamos a evolução dos protagonistas desde o começo da história, e estará nos cards e também no final deste vídeo para você conferir. Ah, Ed, mas você demora demais para postar vídeo dessa série, eu já esqueci tudo. Não tem problema, nesse caso tenho duas coisas para te falar. A primeira é, assiste tudo de novo, pô. É mó da hora. E a segunda é, com o ômega 3 melhora a memória. Zoeira, eu vou tentar postar com mais frequência. Tentar. Eu não prometo nada, porque isso aqui é um canal do YouTube, não a propaganda eleitoral. Bom, no último vídeo, Yoga saiu numa bad trip depois de tomar o poderoso Grande Dimensão. Porém, sua viagem foi cancelada após Shun dar uma correntada na cara do Saga, e ele acabou caindo na Casa de Libra. Seu querido mestre de segundo grau, o mestre do meu mestre, Camus de Aquário, preocupado com o garotão, desce a escadaria pedindo licença para os seus camaradas Shura de Capricórnio e Miro de Escorpião para conferir se correu tudo bem com a aterrissagem. Oba, tô passando, com licença. Chegando lá, temos várias revelações. A primeira é que Camus e Yoga jamais tinham se visto mais gordos. Eu também ouvi falar de você. E a segunda é que o Cavaleiro de Ouro tinha ouvido falar do Cisne através dos Cavaleiros de Cristal. Os Cavaleiros de Cristal me falaram sobre você, Cisne. E você aí achando que o cara era único. Quer dizer então que existem os Cavaleiros de Bronze, os Cavaleiros de Prata, os de Ouro e os de Cristal. Quem diria? Bom, essa é a versão do anime, né? Mais especificamente a da dublagem da Gota Mágica, que tem essas informações exclusivas. Praticamente é outro desenho, outro universo. Nela o Yoga tem, por exemplo, a poeira de diamante. A poeira de diamante pode me derrotar. Mas infelizmente, assim como o pó de diamante, ela não faz efeito nenhum no Camus. Em resumo, esse é o momento onde Camus tenta ensinar o Pato Branco que já chega de sentimentalismo, que ele deve superar o luto por sua mãe, e para isso lança o golpe mais poderoso de toda a franquia, o invencível que eu já expliquei nesse vídeo aqui como é que ele funciona, então se você não viu, pode conferir lá depois. A intenção do aquariano era fazer com que seu discípulo desistisse da rebelião e voltasse a lutar pelo santuário. Caso contrário, ele mesmo daria uma morte indolor a Yoga por meio do seu golpe supremo, a execução Aurora. No anime, essa parece ser a primeira vez que Yoga presencia a técnica, mas no mangá existem várias evidências de que ele já tinha vislumbrado dela antes, apesar de ainda não saber usar com perfeição, como comentamos nesse outro vídeo aqui. Como esperado, esse primeiro encontro com Camus é muito curto e nem dá tempo de Yoga evoluir nada. Ele fica lá em forma de picolé até ser libertado pelo Shiryu e encoxado, descongelado pelo Shun. Eu só queria fazer uma observação, que apesar de ter usado a execução Aurora, uma técnica de alto nível, Camus parece ter maneirado na potência do golpe para atacar o Yoga, visto que sua armadura de cisne não sofre nenhum dano após ser congelada. Mesmo o esquife de gelo não parece exceder a temperatura de congelamento das armaduras de bronze, que é de menos 150 graus Celsius. Ou então, ela teria sido pulverizada no processo, ou ao menos no momento em que Yoga foi libertado. Essa é mais uma prova contra aqueles que usam um argumento furadaço, de que Camus não venceria nenhum Cavaleiro de Ouro, simplesmente por ele não alcançar o zero absoluto. Aqui, ele não precisou danificar a armadura de Yoga para derrotá-lo. Então, da mesma forma, ele não precisaria congelar totalmente uma armadura dourada para vencer um Cavaleiro de Ouro. Adeus! Enfim, agora podemos seguir direto para a Casa de Câncer, onde Shiryu, o cabeludo treinado pelo mestre dos 5 morros antigos, o mestre ancião dos 5 morros antigos, o mestre ancião
invade. enfrenta a Máscara da Morte, um cavaleiro de ouro sem nome e sem escrúpulos. O primeiro ponto a se notar nessa luta é que Máscara da Morte realmente parece não dar muita importância aos cavaleiros de bronze, tanto que aparentemente ele deixa você passar de graça pela sua casa. No anime a Toei ainda tenta enfeitar um pouco essa cena, com o Pegasus lançando os meteoros para cima do caranguejo, mas convenhamos que mesmo Seiya já tendo atingido a velocidade da luz contra o Aldebaran, ele ainda não a domina. Por isso, os golpes disparados contra o Câncer nesse momento parecem ter sido uma velocidade bem menor, no máximo a de um cavaleiro de prata, o que para a Máscara da Morte seria como ser atacado por um bicho preguiça manco. Mesmo assim, demonstrando seu desdém pelos cavaleiros de bronze e sua incrível má vontade em cumprir seu único trabalho, que é defender a sua casa fedorenta, tem cheiro de morte, ele não dá tanta importância ao Pangaré Fujão, já que está mais preocupado em continuar a treta com Shiryu, da qual ele tinha desistido por ser um baita paga-pau do Mu e do Mestre Ancião. Ah, mas eram dois cavaleiros de ouro. Beleza, fala isso pra esse cara aqui, ó. Ou então pra esse aqui. Bom, apesar de claramente subestimar os cavaleiros de bronze, Máscara da Morte não perde seu tempo com lenga-lenga, com trocação e já manda logo o cabelo pra porta do mundo dos mortos. Começa a briga soltando especial. Teoricamente a luta teria terminado ali, já que um mero cavaleiro de bronze, com técnicas baseadas somente em impactos físicos, como é o Shiryu, não deveria ter condição alguma de retornar após receber uma técnica avançada como é o Sekishiki Mekaiha. Mas o Dourado não contava com a ajudinha da Athena, e que o jogador conseguiria macetar os botões antes do tempo acabar. Não tem jeito, sempre que eu falo dessa luta, alguém comenta sobre se o Máscara da Morte poderia ter vencido se tivesse arrancado a cabeça ou causado algum dano mais grave ao corpo do Shiryu. Nesse momento aí onde ele ficou desalmado temporariamente. E a resposta para isso é sim. Afinal, o que a Saori fez foi somente transportar a alma do Shiryu do Yomotsu Hirasaka, que ainda não é o mundo dos mortos, mas apenas a sua entrada, de volta para o mundo dos vivos. Porém, nós nunca vimos regenerar o corpo de alguém. Sendo assim, pela lógica, sem um corpo funcional, Shiryu não teria como ser revivido e a luta teria acabado ali mesmo. Lembrando que a Athena não revive os cavaleiros. No máximo ela cura. Dá uma recuperada no HP deles. Quem tem poder de reviver é o Hades. Afinal, ele é que é o deus que controla o mundo dos mortos. Para Athena reviver alguém, precisaria intervir nos domínios de outra divindade, que convenhamos, não é lá muito chegado dela, né? Outros deuses que reviveram guerreiros, como Ares ou Abel, pertencem a filmes não canônicos. Ou seja, o que acontece nos filmes conta apenas para a cronologia dos filmes e não para toda a franquia. Fora que Ares é irmã do Hypnos e do Thanatos, segundo a mitologia grega. Então, daria pra gente até forçar um headcanon, uma hipótese de que ela seja carne e unha com a galera da quebrada do Hades. Se bem que na cronologia dos filmes, o inferno parece ser controlado por Lúcifer. E como no final todos os filmes antigos se conectam, pode ter sido o próprio Mochila de Criança quem trouxe de volta os defuntos e não os deuses gregos. Entretanto, pela personalidade do Máscara da Morte, claro, por conveniência de roteiro, ele estava confiante da sua vitória e pensa que a luta já tinha acabado. Assim como eu acabei de comentar, realmente não tinha nenhum motivo para acreditar que Shiryu conseguisse voltar. Mas não é que voltou, rapaz? Depois disso, o dragão ainda é ajudado pelas orações de Shunrei, uma coitada que era explorada pelo velho roxo desde pequena. O sem vergonha ainda admite que usava trabalho infantil na cara dura. É isso mesmo, ela trabalha pra mim. Ainda temos um momento thriller, onde os zumbis se revoltam contra ele e depois até a armadura abandona o barco, deixando o crustáceo largado à própria sorte. Definitivamente, esse não era mesmo o dia dele. O que não é pra menos, já que o próprio Shiryu questiona como é que o Máscara da Morte poderia ser um cavaleiro de ouro. E eu ainda digo mais, como é que ele se considera um cavaleiro do Zodíaco, sendo um cara que nem ao menos olha o próprio horóscopo profissional antes de ir trabalhar. Será que a Márcia Sensitiva foi sequer consultada? Conclusão, nessa luta o Mr. Peruca foi praticamente arrastado pelo roteiro, tudo que poderia ajudar ele ajudou, só faltou o Máscara da Morte tropeçar, bater a cabeça e desmaiar. Mas isso não quer dizer que ele não tenha evoluído, afinal, durante a batalha, por um breve momento, as preces de Shunrei que estavam apoiando o dragão se calam
e por alguns instantes ele acredita ter perdido aquela que fora sua companheira durante todos os anos de seu treinamento. Alguém que sempre esteve ao seu lado para ajudá-lo em todos os momentos difíceis que passou em Roseanne, até finalmente conquistar o direito de vestir sua armadura e tornar-se um cavaleiro. Nesse momento vemos que Guilt, também conhecido como Seu Jorge, até que não estava de todo errado, pois da fúria despertada pela possível perda de sua amiga, talvez até de sua amada, Shunrei, o dragão excede seus limites e encontra a força necessária para poder superar o cosmo de um cavaleiro de ouro, mesmo que momentaneamente, despertando a essência de seu cosmo, o sétimo sentido. Em uma verdadeira batalha de calorentos do Zodíaco, Shiryu consegue arremessar Máscara da Morte nas profundezas do mundo dos mortos, com o Cólera do Dragão tunado com o Cosmo Supremo. O poder base do Shiryu, nesse momento, pra mim, já tinha superado de qualquer cavaleiro de prata comum. Se repararmos bem, nessa mesma luta, ele tem não apenas um, mas sim dois lampejos de seu sétimo sentido. O primeiro, em sua fúria para vingar Shunrei, no momento em que Máscara da Morte a derruba da Cachoeira de Roseanne, e o segundo, ao retirar sua armadura para enfrentar seu inimigo que também tinha tirado sua armadura e colocado unhas postiças. Tá, não são unhas postiças, mas alguém me explica por que raios as unhas do Máscara da Morte no anime cresceram assim do Neida. Enfim, com ou sem unha do Zé do Caixão, o Cavaleiro de Câncer foi de Aioros de Sagitário, e Shiryu finalmente conseguiu um nível oculto de poder suficiente para aproveitar todo o potencial de seu último dragão, já que agora ele poderia mover-se à velocidade da luz, ficando rápido o suficiente para aplicar sua encoxada duplamente fatal até mesmo em um Cavaleiro de Ouro. Shiryu ficou muito mais poderoso nessa luta, mas eu sinceramente não acho que ele tenha evoluído o suficiente para alterar o ranking de poder base, principalmente porque nessa luta o bicho recebeu muita ajuda e não chegou a revelar nenhuma habilidade nova. Seiya causou um Big Bang na Casa de Touro e superou a velocidade de Aldebaran totalmente na raça. Por mais que ele não tenha derrotado completamente o Cavaleiro de Touro, foi uma vitória moral que ele conseguiu usando seus ensinamentos e esforço próprio. No mangá, não tem nem o Cosmo da Saori o ajudando. Enquanto o Shun, ao enfrentar o Cavaleiro de Gêmeos, revelou as habilidades ocultas de suas correntes, a Circular, que foi capaz de salvá-lo de ser tragado pela outra dimensão, e a Onda Relâmpago, que atravessou o espaço dimensional e conseguiu acertar o Saga a sabe-se lá que distância eles estavam. Já o Cabelo quase morreu umas 3 vezes nessa luta e só sobreviveu graças a ajudas externas. Tá certo, eu sei que o Ikki também ajudou o Shun, mas foi uma vez só, e se for ver direito mesmo, se o Shun não fosse um vagabundo e lutasse a sério desde o começo, ele mesmo poderia ter se safado graças às habilidades especiais das correntes. Porém, no caso de Shiryu, teve Saori, Shunrei, Zumbi, armadura e o próprio Poço, né? Porque se parar pra analisar mesmo, o Cavaleiro de Câncer morreu por cair no Yomotsu e não exatamente pelo impacto do Cólera do Dragão. Pode reparar, as duas coisas mais perigosas de Cavaleiro do Zodíaco são a encoxada e o penhasco. Não dá pra saber se ele sobreviveria ou não se não fosse lançado lá dentro pela técnica. Poderia ser que essa luta ainda se alongasse mais um pouco, não fosse por mais esse pequeno golpe de sorte a favor do Shiryu. Claramente as estrelas estavam sorrindo para os librianos nesse dia. Shiryu vestiu a cueca da cor certa e levou sua pedra da sorte para trazer energias positivas. Teve responsabilidade astral? Poder oculto também continua inalterado. A maior evolução de Shiryu virá mesmo na luta contra o Shura. Aqui ele só começou a ter lampejo do sétimo sentido mesmo. E pra você que já tá comentando aí que eu sou hater do Cabeleira, pensa o que você quiser, mas a verdade é que o dragão sempre foi o meu protagonista favorito. Muito obrigado por assistir até aqui, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar a sineta e, se possível, compartilhar. Considere se tornar um membro do canal pelo botão Seja Membro aí embaixo. Deixar um valeu demais ou confira outras formas de ajudar a gente pelos links no comentário fixado. E se você ainda não viu o último vídeo, onde analisamos todas as fugas de Aioros, o Aioros Verso, eu vou deixar ele aparecendo bem aqui, ó, pra você conferir. Valeu, até mais!